princípios de unidade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Paulo chega aqui na igreja de Corinto, e diante dele está uma igreja problemática, uma igreja que ela está com um princípio de unidade quebrado. Você pode ver que ele faz a saudação para a igreja e ele já entra com uma exortação para a igreja. Paulo, a primeira coisa que ele vai tratar na igreja de Corinto é o princípio de unidade, que estava todo quebrado naquela igreja. Aquela igreja estava sendo tomada por uma divisão gigantesca. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo sabia que o reino dividido não subsiste. Paulo sabia que se aquela igreja continuasse, cada um erguendo a sua bandeira lá dentro, aquele reino não ia subsistir. Paulo, ele sabe que uma liderança dividida, ela não multiplica. Olha que interessante. Paulo sabe que se continuar daquele formato, não vai prosperar o trabalho. Paulo, ele tem a certeza que no local onde há vários pensamentos, você não consegue formar uma só opinião. E sabe o que aquela igreja de Corinto precisava? Viver os princípios de unidade. Guarde sempre isso para você que está anotando. Aonde há muitas opiniões, nós não conseguimos ter uma ideia. Nós não conseguimos ir remar para um lugar. Paulo, ele vê isso nessa igreja. Então Paulo chega em Corinto, encontra uma igreja relativamente grande, porém dividida. Cada um dizendo que fazia frente a um partido. E por isso a igreja não vivia unidade. Por isso a igreja parou no tempo. Por isso a igreja não crescia, por isso a igreja não avançava, por isso a igreja não multiplicava. A igreja não cresce não é porque Deus não quer, Deus fez a igreja para crescer. A igreja não avança não é porque não é o projeto de Deus que a igreja alcançar, é o projeto de Deus alcançar, é o projeto de Deus avançar, é o projeto de Deus multiplicar. Deus nos fez para crescer, para avançar. O problema é o reino dividido. O problema é as muitas opiniões. O problema é essas questões. Então Paulo, ele dá 3 direções para a igreja. Anote aí, Paulo dá 3 direções para a igreja segundo esse texto. 1 Coríntios capítulo 10. Você que está conosco aí, o texto é 1 Coríntios capítulo 10. E no texto ele vai dar 3 direções. Primeira direção que Paulo dá para restaurar princípios de unidade: rogo-vos, porém. A palavra rogo-vos, olha que interessante, na tradução significa eu imploro para vocês. Olha o nível que Paulo chegou de desespero daquela igreja. Eu imploro para vocês, eu rogo-vos para vocês. Olha o que ele fala: rogo-vos, porém, eu imploro, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Primeira coisa que Paulo está trabalhando: vocês precisam dizer uma mesma coisa. Vocês precisam ter uma só palavra. Naquilo que é referente a Cristo, naquilo que é referente às coisas de Deus, nós temos que falar a mesma língua. Nós podemos ter outro tipo de linguagem em outros 500 de coisas, mas nas coisas referentes a Deus, nós temos que falar uma língua só. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Aleluia! Nas coisas referentes a Deus, nós temos que ter uma linguagem só. Nós não podemos ter 10 linguagens aqui dentro da Batista Central.
Ou nós falamos de graça, ou nós falamos da lei. Ou nós falamos de ser, ou nós somos pentecostais que acreditamos no poder do Espírito Santo, falamos em língua, acreditamos nos dons, ou nós somos hipertradicionais que não acreditamos na grande maioria dessas coisas. Não dá para ter a mesma linguagem, duas linguagens. Não dá para metade da igreja ser uma coisa e a outra metade da igreja outra, senão nós não vivemos princípios de unidade. Não dá para o marido falar que quer uma coisa e a esposa falar que quer outra coisa. O que vai acontecer aí? Divisão. O que já acontecia na igreja de Corinto. Então, se nós queremos crescer aqui em Colorado, se nós queremos avançar aqui em Colorado, se nós queremos tomar essa cidade por posse, como herança, se nós queremos Itaguajé, se nós queremos essa região, a nossa família, a nossa casa, nós vamos ter que andar na mesma palavra, aleluia. Aí vem aqui, Deus dá uma direção para jejuar, aí uma parcela jejua, outra parcela não jejua. Não vai crescer, não vai avançar, não vai progredir, porque Deus trabalha com o princípio de unidade. Você quer ver como que isso é sério? A Bíblia diz que eles, lá no antigo, no Egito antigo, eles começaram um desejo de construir uma torre, chamada Torre de Babel. E eles começaram a construir. E Deus disse que aquele povo ia conseguir executar uma grande coisa, porque eles falavam a mesma língua. Deus observou que o povo convergiu numa só língua, no mesmo desejo, na mesma força, na mesma pegada. E Deus viu que eles iriam construir um negócio quanto mais alto possível. Deus vai lá e toca na língua. Deus vai lá e toca na parte cerebral de cada um. As línguas mudam. Eles não conseguem mais se conversar. E aquilo que estava sendo construído cai por terra. Olha como que é importante a gente ter a mesma linguagem. Paulo está falando para Corinto, não só para a igreja, mas para a família. Sabe por que tem famílias divididas aí na igreja de Corinto? Não fala a mesma linguagem. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa, o filho fala outra coisa. O pai fala não, a mãe fala sim. O pai está falando não, daí o filho vai lá e fala com a mãe: mãe, vai lá conversa com o pai, fala para o pai deixar. Amém, irmão? Aqui não acontece isso, aleluia. Colorado não acontece isso, aleluia. Aí a palavra do pai vira um sim, daí vira uma bagunça. A esposa quer guardar recurso para melhorar, o marido quer gastar recurso. Não há a mesma linguagem. Aprenda que o primeiro princípio: quer romper na tua casa, quer romper como trabalho, quer se transformar num grande homem de Deus, num grande empresário, numa pessoa que vai romper na vida, tenha a mesma linguagem. Aqui, lá na sua casa, lá na sua empresa, aonde você estiver. Você não pode ter uma linguagem aqui, chegar na empresa e ter outra linguagem. Qual é o problema que a gente tem encontrado? Homens aqui erguem a mão e liberam palavras santas, mas na empresa está envolvido com piadas imorais, conversas imorais, coisas que não glorificam a Deus. Aqui ele tem uma linguagem, na empresa, outra linguagem, na escola, outra linguagem. Primeira coisa para restaurar o princípio de unidade: a mesma linguagem. É a primeira coisa que Paulo trabalha aqui. Sabe por que Paulo trabalha isso? Ele sabe que onde pessoas falam a mesma coisa, há concordância. E onde há concordância, não há limites para crescimento, irmão. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, em concordância, tudo o que eles pedirem será concedido. Assim como está em Mateus 18 e 19. Se a gente se unir aqui em concordância, não tem porta do inferno que prevaleça, não tem nada que essa igreja não possa alcançar. Mas se não tiver concordância, a gente roda e não sai do lugar. Agora, se tiver concordância na tua casa, prepara, irmão, você vai viver o melhor ano da sua vida em plena pandemia. Dono da Amazon lá colocou 6 primeiros meses dos outros anos que vieram, que ele mais ganhou dinheiro, que ele mais prosperou,
que ele mais cresceu. Sabe por quê? Porque é um nível de concordância. O nível de concordância, ele te impulsiona, ele te potencializa. Se eu pegar um aqui para pintar comigo, nós se matamos. Se eu pegar 2, fica melhor que concorda. Se vir 5, nós pinta em 1 hora. Se vir 20, irmão, 15 minutos a gente terminou. A concordância potencializa, nos faz crescer, nos faz avançar. Aleluia! Agora, se não tiver concordância, irmão, a gente bate cabeça. Se não tiver concordância, irmão, a gente discute, a gente briga, a gente não avança. Se eu vim aqui às 6 da manhã para orar, é uma coisa. Se vir 5 comigo, pastor, eu não posso estar aí, mas 6 horas da manhã eu estou aqui em casa, já de joelho orando, 15 orando, 20 orando, 50 orando, 60 orando, é totalmente diferente, irmãos. Mas para isso acontecer, precisa ter uma mesma linguagem. Se não houver uma mesma linguagem, eu me lembro do filme 300. Quem aqui já assistiu 300? Spartacus. Spartacus, um soldado que decidiu reunir uma galera para sair da escravidão que estava sendo imposta. E eles começam a lutar. Um dia, o exército de Espartaco é cercado. E eles verdadeiramente, aquele dia, eles seriam mortos. Porque eram muitos soldados contra. Na hora que eles cercam o pequeno exército de Espartaco, de 300 homens, eles perguntam, quem é Espartaco? Se entregue, que os outros vão escapar livres em vida. Aí o Espartacus, que era um guerreiro valente, não afrouxou. Ele estendeu a mão, ele falou assim, eu sou Espartacus. Mas na hora que ele menos percebeu, o guerreiro do lado também estendeu a mão para cima, falou, eu sou Espartacus. E de repente o outro do lado estendeu a mão e falou assim, eu sou Espartacus. E de repente os 300 levantaram a mão e falaram, eu sou Espartacus. Vocês estão entendendo, igreja? Isso é só uma linguagem, aleluia! Não é um falar aqui em cima e um dá glória a Deus e o outro, eu acho que não é bem assim não, eu não vou acelerar desse jeito. É um falar aqui, o outro levantar lá e falar assim, eu creio dessa forma, e se depender de mim eu vou suar a camisa, eu vou dar carrinho, eu vou para cima, e os planos de Deus vão acontecer na minha vida, aleluia. É isso, uma só linguagem. Sabe por que às vezes não rompe, não cresce? Porque fala uma coisa aqui, aí na hora de eu não sei se é isso. Difícil. Aponta para a pessoa que está lá, você, difícil é um prédio grande. É difícil, irmão. Não existe nada difícil para onde tem concordância. Para quem quer de verdade. Segundo princípio, que Paulo vai corrigir aqui. Olha o que ele diz no texto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento. Primeira coisa que ele pede, mesma linguagem. Segunda coisa que ele pede para restaurar aquela igreja, o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Nós vamos aqui, nós vamos reformar aquele banheiro, nós vamos aqui colocar divisória, nós vamos comprar um data show, até nós saímos desse prédio. Pastor, mas... Se o senhor está falando essas coisas, nós vai ter que vender pizza, nós vai ter que vender feijoada, nós vai ter que fazer... pastor, não precisa de tudo isso. Se nós queremos crescer e avançar, tem que ter o mesmo pensamento, aleluia! Seu pai lá na sua casa fala, filho, o pai deseja que você estude e cresça, é verdade, pai, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou ser um grande empresário, eu vou ser um patrocinador da obra de Deus, eu vou sustentar muitos missionários, o mesmo pensamento. Sabe por que muitas vezes a gente não rompe? Porque a gente não tem o mesmo pensamento, a gente não está na mesma sintonia, a gente não está na mesma frequência, não vai crescer, é Corinto, a casa não vai prosperar, financeiramente não vai sair do caos, porque não é o mesmo pensamento, não sai na mesma pegada. Tinha que sair no culto, domingo à noite, vibrando, é isso mesmo, tudo que Deus falou através da boca do pastor, é isso que eu vou viver, é isso que eu vou fazer, eu já vou chegar em casa, eu já vou cortar um monte de coisa que não precisa, amanhã eu já vou consagrar um tempo de jejum, vou alinhar minha casa, eu vou viver isso, porque eu acredito que Deus que colocou essa palavra na boca dele, e eu vou viver isso que Deus tem, é isso, mesmo pensamento.
Agora, se não tiver a mesma linguagem e o mesmo pensamento, irmão, você vai me ouvir aqui até 2050 e tua vida não vai mudar. Tua vida não vai sair do lugar. Por mais que você já viu muitas coisas acontecer diante dos seus olhos. Meu irmão, isso aqui é uma pepita de ouro perto daquilo que a gente pegou. Itaguajé, a gente saiu de um lugar, irmão, que não dava nem para chamar aquilo de igreja. Olha o que Deus fez. Nós colocamos, a Cíntia colocou uma foto essa semana lá, no status. E sabe o que aquela foto tem? Além de muita oração, muito jejum, tinha um povo que naquela época tinha a mesma linguagem e o mesmo pensamento. Pega uma igreja numa cidade pequena, de poucos anos, com mais de 100 membros, fazendo uma revolução, implantando uma igreja em Colorado, vendo milagre, vendo multiplicação, vendo prosperidade, porque estava na mesma linguagem e na mesma forma de pensar. Não tinha dificuldade de Colorado para Itaguajé, não tinha dificuldade de orar a madrugada inteira, não tinha dificuldade de no meio do mato pagar preço de jejum e oração, não tinha dificuldade, mesmo pensamento, mesma forma de falar, crescimento explosivo. Agora, quando começa a não ter a mesma linguagem, é difícil, né? É complicado, é longe, é isso, é aquilo. Quando não começa a ter a mesma forma de pensar, não tem crescimento. O que vai ter? Divisão. Sejais unidos no mesmo pensamento, na mesma disposição mental, na mesma forma de pensar, todos tendo a mesma forma de encarar as coisas. O que mais nos prejudica, anota aí você que está anotando, para não ter a mesma forma de pensar, é uma coisa chamada emoções. Como estão as suas emoções? Mesmo pensamento, Letícia, Paulo está falando assim: eu não quero só o trabalho das suas mãos, eu quero a entrega do teu coração. Um coração dividido jamais se entrega por inteiro. Já viu aquela menina que perdeu o namorado? Ela ama aquele namorado, o cara é bonito, o cara está dizendo é nem bonito, né? Mas o olho dela vê beleza, aleluia. Aí ela fala assim: cara, ele não me quer mais. Ele não quer mais, eu vou tentar arrumar outra agora para tentar esquecer ele. Aí ela não consegue esquecer aquele e nem amar aquele que ela está. Agora ela está dividida. Coração dividido não se entrega por inteiro. Então ela não consegue se entregar para esse que está e não consegue esquecer aquele que foi. É isso. Se eu ter só o trabalho da tua mão, se eu ter só a entrega do teu dízimo, da tua oferta, da tua primícia, e não ter o teu coração caminhando com o meu aqui, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a nossa geração. Se a tua casa, se o teu esposo não tiver o teu coração, e a esposa não tiver o coração do marido, acabou, irmão. Pode trabalhar, pode lutar, não vai prosperar, não vai avançar, não vai crescer. Se os filhos não tiver o coração dos pais, se os pais não tiver o coração dos filhos, não adianta. Vai embora, vai ter discussão, vai ter bate-boca. Não adianta. Se você não tiver a mente ali, o coração ali, a entrega total ali, não vai. Não vai. Então, primeira coisa que Paulo está falando, por favor, falem a mesma coisa. Segundo, se entreguem totalmente, tenham o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. E terceira coisa que ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento. E em terceiro, tenham o mesmo parecer. Olha o que ele diz num texto só. Falem a mesma coisa, porque um fala uma coisa, outro fala outra, o outro não sabe o que quer, e o outro que passa por cima, o outro não deixa falar, já vai falando mais alto que o outro. Segundo, não tem o mesmo pensamento, divergem em pensamentos, um pensa uma coisa, outro pensa outra. E terceiro, agora ele fala, tem o mesmo parecer. Ter o mesmo parecer é, tenha a mesma opinião. Pastor, mas como é que eu vou ter a mesma opinião que o outro irmão? Irmão, você pode divergir da minha opinião na política. Sim ou não? Você pode gostar de um partido e eu não gostar desse partido. Você pode exaltar um e eu não
não gostar da forma daquele. Você pode divergir de mim no time, na torcida de time. Talvez você gosta de um time e eu gosto de outro. E daí você vai ficar provando que o seu time é maior, eu vou ficar provando que o meu time é maior. Você pode divergir comigo na comida, aleluia. Você pode não gostar de pudim, eu amo pudim, mas você pode gostar de outra coisa. Você pode gostar do couro mole do frango. Eu não gosto, mas tem gente, a gente vai divergir. Não, isso aqui é mais gostoso, isso aqui não é mais gostoso, isso aqui, um gosta de Fantaúva, outro gosta de Coca-Cola, e de repente naquilo diverge. Você pode divergir de mim sobre o estilo musical. Eu gosto, irmão, do hardcore, eu gosto do scream, eu gosto do punk rock. O louco, pastor, você gosta disso? Amém, irmãos. A gente pode divergir. Talvez você goste do forró, gospel. Talvez você goste de um rap gospel. A gente pode divergir em música e futebol. Mas concernente às coisas de Deus, a gente tem que ter a mesma opinião. Amém, irmãos? Concernente às coisas de Deus, a Cristo, a gente tem que ter a mesma opinião. A gente não pode relativizar. Eu acho, eu penso, não. Nós temos que ter a mesma opinião, caminhar para o mesmo caminho, somar as nossas forças. É por isso que a Bíblia diz que é melhor andar em dois com a mesma opinião, que quando um cai, o outro ajuda a levantar e permanece em pé. É bom que tenham a mesma concordância, a mesma opinião, a mesma forma de pensar. Não tem quem segura. Tenha em vós a mesma forma de pensar concernente às coisas de Deus. Paulo está falando, no seu falar, o seu sentir e o seu pensar tem que estar na mesma direção. Corinto aqui está afundando, famílias quebradas, jovens se mutilando, usando droga. Pastor, naquela época tinha droga? Tinha, irmão, as drogas da época. Jovens afundados nas drogas, na prostituição, famílias quebradas, filho tomando a madrasta do pai, tendo relações sexuais com a madrasta, uma coisa terrível na igreja, toda quebrada, toda destituída, só tinha status de igreja. Naquela época também jovens praticando mutilação, tendo overdose, se arrebentando todos. Por causa do quê? Uma igreja dividida. Uma igreja que não pensava em conjunto. Uma igreja que não agia em conjunto. Uma igreja que não falava a mesma língua. E daí o que acontece? Transmitia para a cidade. Irmãos, não é a cidade que influencia a igreja. É a igreja que influencia a cidade. Uma igreja quebrada, cidade quebrada. Uma igreja que não resplandece a luz de Cristo, uma cidade em trevas. Aleluia, irmão? Está dando para entender agora? Uma igreja que perdeu o gosto do sabor encontra uma cidade sem tempero. Uma cidade destemperada. Então aqui reflete lá, não é lá que reflete aqui. A igreja está mundana, não, irmão, a igreja que está esfriada e o mundo se transformou mais mundano ainda, porque a igreja se esfriou, porque os casamentos quebraram, porque os jovens não são mais fervorosos, porque os irmãos que estão aqui não têm desejo mais de conquistar, de crescer, de avançar, estão se perdendo em picuinha, em probleminha. Ei, Deus te fez como uma bomba poderosa para acabar com o reino das trevas, mas você, por causa de um pensamento dividido, por causa de um achismo, está perdendo a oportunidade que Deus te deu. Você e eu somos a resposta para uma cidade quebrada. Você e eu somos uma resposta para todos esses jovens que estão perdidos sem sentido lá fora. Você e eu somos respostas para os casamentos de fachada que tem lá fora. Você e eu somos a resposta para esses jovens e adolescentes que estão sendo oprimidos dentro de casa, estão sendo assediados sexualmente, estão sendo quebrados dentro do lar. Eu e você é a resposta para aquele que está pensando em colocar a corda no pescoço e tirar a própria vida. Eu e você somos a resposta para aquele que perdeu a família e está tirando toda a dor de ter perdido na família nas drogas. Eu e você somos a resposta daqueles que foram humilhados dentro de casa e estão hoje entregues ao homossexualismo, ao lesbianismo. Eu e você somos a resposta, mas nós vamos conseguir só ser a resposta quando tivermos o mesmo pensamento, a mesma forma de falar e a mesma forma de agir, porque o que eles estão vendo aqui é o que eles viram na vida deles inteira dentro de casa. Eles só vão ficar aqui se eles chegarem aqui e verem uma família que eles não tiveram em casa e saber que aqui pode ser o lugar para restaurar a casa deles.
Amém, irmãos? É isso que vai mudar. Quando eles chegarem aqui e falarem, poxa, aqui eu encontrei um pai espiritual. Aqui eu encontrei uma mãe que eu não tive. Eu fui ter um pai espiritual com 30 anos. Até os 30 anos eu nunca aprendi a guardar dinheiro. Até os 30 anos eu não tinha aprendido um monte de coisa. Não culpo o meu pai. Talvez o meu pai não fez porque ele também não foi ensinado. Mas 30 anos de um vazio. Eu fui encontrar com 30 anos um pai espiritual que me direcionou. Que falou comigo. Que me abraçou. Que me corrigiu. E daí eu falei assim, esse aqui que eu quero para minha família. Esse aqui que eu quero para minha casa. Eu não tive isso do meu pai, mas o meu filho vai ter isso de mim. Mas por quê? Porque teve alguém que restaurou o valor. Teve alguém que estava dentro de uma igreja, que estava com a vida do jeito que eu queria viver, que tinha uma família do jeito que eu queria ter. Então você está tendo essa oportunidade de vir aqui, de ouvir essas palavras que Deus está me usando aqui para falar e sair daqui para alinhar a tua vida. Primeiro alinhar a tua vida aqui comigo, ter o mesmo pensamento comigo, ter o mesmo sentimento comigo, ter a mesma fala comigo, ter a mesma luta comigo. Eu me lembro agora o pastor Aloysio Silva, o ano passado, todo mundo falando de crise 2019. Eles precisavam levantar uma oferta para mandar para as igrejas da Angola, para restaurar as igrejas da Angola. Precisavam de reformas e tudo. E eles precisavam levantar $100 mil. $100 mil, $420 mil mais ou menos. Naquela época. Hoje, com as variações, está passando um pouco. $420 mil. E eles fizeram a campanha entre a igreja dele, as igrejas dele fora e as igrejas aliançadas. Aí ele em oração, Deus falou para ele assim, mas Aloysio, você pediu $100 mil para todas as outras igrejas, para ajudar a igreja da África, a igreja da Angola. Mas a tua igreja pode fazer isso sozinha. Ela pode dar essa oferta. Ele falou, Deus, pode, no princípio da unidade. Aí ele chegou no culto domingo, o culto passou um pouco, ele falou assim, então irmãos, sabe aquela oferta que eu falei de $100 mil, $420 mil, que eu falei que todas as igrejas iam trabalhar junto para levantar, para enviar para os nossos irmãos na Angola, necessitados. Então essa oferta nós aqui vamos dar. As outras igrejas vão levantar a oferta, eles vão enviar. Mas esses 420 mil nós vamos dar. A igreja toda ficou no silêncio. Aí de repente um irmão se levantou lá no meio. Pastor, conta comigo, nós vamos dar essa oferta. O outro se levantou na ponta e falou, pastor, não conta só com ele não, conta comigo também. Aí começou um outro levantar, de repente a igreja inteira estava em pé falando, pastor, pode contar conosco, nós vamos dar essa oferta. No dia da oferta eles levantaram $415 mil. Enviaram. Mas sabe por que isso aconteceu? Mesma linguagem, mesmo pensamento e mesma forma de fazer as coisas. As três coisas que Paulo falou, falar, sentir e pensar, o mesmo proceder. Hoje a igreja lá, só a igreja dele, se eu não me engano é em Mato Grosso, só a igreja dele, nós trabalhamos com célula, só a igreja dele, Silvia, na igreja dele tem 300 células de criança, só de criança. O encontro que a gente faz 2 vezes ao ano, face a face, ele faz um encontro por semana. Mas sabe por que Deus está enviando lá? Porque lá tem o mesmo pensamento, a mesma forma de falar e a mesma forma de agir. Todo mundo vestindo a camisa, todo mundo suando a camisa, todo mundo dando carrinho, todo mundo indo para cima, todo mundo saindo, meu irmão, mastigando o desejo de querer crescer, avançar e prosperar. Deus tem algo tremendo para a tua vida, por isso que Ele te trouxe aqui. Amém? E esse algo tremendo começa hoje, com a restauração do princípio de unidade na tua vida. Pastor, estamos junto. Estamos junto. Precisar de mim, estamos junto. Vou avançando, conta comigo, estamos junto. É para cavar buraco?
tamo junto. É para erguer parede, tamo junto. É para ganhar alma, você vai ver, pastor, daqui para frente. Eu vou ser responsável por trazer 5, 6, 7, 10. Eu tô junto, eu tô dentro. Nós vamos ver uma revolução nessa cidade. Ah, pastor, o senhor está falando aí que no meio dos louvores vai ter cura, né? Pode contar comigo, porque eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, eu vou ser responsável por ver essas curas, esses milagres acontecendo. Pastor, o senhor está falando aí que um monte de jovem que está se cortando, se mutilando, querendo tirar a vida, vai ser restaurado. Eu vou ser responsável por ganhar esses jovens, esses adolescentes. Ei, pastor, o senhor está falando das mulheres que estão sendo agredidas. Eu vou ser responsável porque essas mulheres não sejam mais agredidas. Ei, pastor, o senhor está falando, ei, eu estou dentro disso. Agora, irmãos, se não tiver concordância, a Bíblia diz que o reino dividido não permanece de pé. Casa dividida está indo rumo a um divórcio. Família dividida está indo direto para quebra, ressentimento, amargura, filho para um canto, pais para os outros. Funcionário que não concorda com o gerente está prestes a ficar desempregado. Cristão que não concorda com a visão que Deus está trazendo para os líderes está perto de se desviar e de sair fora. Porque onde não há concordância, não há crescimento, há quebra. Quando a gente não pensa do mesmo jeito, quando a gente não fala do mesmo jeito, quando a gente não tem a mesma opinião, não faz sentido a gente andar junto. Amós diz: podem dois em discordância andarem juntos?